Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso acelerador de negócios, Equipes que Resolve, feito especialmente para você, dono de empresa que tem a partir de 5 colaboradores. Nós estamos juntos aqui todas as terças-feiras às 20 horas e hoje eu quero trazer uma conversa que pode modificar completamente a forma como você enxerga o seu papel como líder na sua empresa. Por quê? Por que eu escolhi o tema de hoje? Porque existe algo que poucos donos percebem. Muitos dos problemas que parecem vir de falta de atenção, de falta de comprometimento ou de falta de senso de responsabilidade na equipe, na verdade, vem do ambiente que você mesmo criou dentro da sua empresa. Você criou aquele ambiente que gera essas situações. E isso acontece sem perceber. No meio da correria, das urgências, das demandas do dia a dia. O que acontece? O dono vai construindo aos poucos uma cultura onde as pessoas executam por obrigação, evitam assumir para não errar, ou então esperam alguém mandar antes de fazer alguma coisa, nunca se sentem donas de nenhum resultado. Então, isso acontece justamente com donos que cobram muito ou que têm muitas regras, acompanham tudo de perto, e mesmo assim a equipe não parece assumir de verdade, né? Porque quando a equipe percebe que errar tem consequência, mas acertar não gera reconhecimento, quando a equipe percebe que a autonomia ela é prometida, você fala que vai dar autonomia, mas raramente dá de verdade, e que o dono assume o controle de volta no primeiro problema que aparece, a equipe aprende silenciosamente. Melhor eu fazer o meu básico e não me envolver demais, além do necessário, porque não vai valer a pena. Enquanto isso, você vai ficando cada vez mais sobrecarregado, carregando tudo nas costas, apagando incêndios, sem entender por que ninguém assume nada de verdade. Porque uma empresa saudável não cresce se o dono está sempre ali pressionando constantemente. Ela vai crescer quando as pessoas se sentem responsáveis pelo resultado, quando elas têm autonomia real para agir e confiam que podem aprender com os erros e crescer. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Denise Gás, eu atuo na área de gestão empresarial focada em líderes, em formação e construção de equipes há mais de 20 anos. E ao longo da minha trajetória, eu trabalhei em empresas como a Kraft Foods, a Heineken, a FMC Technologies, onde eu ocupei posições de liderança e cargos executivos. Durante a minha carreira, eu treinei líderes em mais de 10 países e hoje, como empresária dona da minha empresa, eu dedico o meu trabalho a ajudar outros donos de empresas como você a construir equipes autônomas, equipes comprometidas, participativas, porque eu quero que você melhore significativamente seus resultados. Eu ajudo donos de empresas a ter equipes que no dia a dia trabalham de forma a levar a empresa a crescer, sem que o dono precise carregar tudo sozinho nas costas. E o que eu compartilho aqui vem da prática da minha experiência, do que eu vivi dentro das empresas por onde eu passei, do que eu acompanhei funcionando bem, daquilo que eu mesma coloquei em prática dentro da minha própria empresa. Vem também dos erros que eu mesmo precisei enxergar e corrigir ao longo da minha trajetória como líder. E eu também tive uma vivência muito significativa na minha vida com o meu pai, hoje já falecido, que foi um empresário que teve muitas dificuldades, assim, teve um período em que que ele passou muitas dificuldades, então eu conheço bastante a realidade do empresário no Brasil e as dificuldades que os donos de empresa enfrentam, né, sempre. E entrando no tema de hoje, durante muito tempo eu também achei que criar o senso de responsabilidade na equipe era questão de apenas cobrar com firmeza, estabelecer regras claras, punir quem não entregava, até que eu comecei a entender que é necessário construir o senso de responsabilidade. E isso é feito nas atitudes do dia a dia, a partir da cultura
que o dono da empresa busca criar, né? Então, em nossos encontros, que acontecem sempre às terças-feiras, às 20 horas, que eu penso especialmente para você, dono de empresa que tem já uma equipe, mas que ainda vive sobrecarregado, preso na operação, se sentindo carregando tudo sozinho. Nesses encontros eu trago todas as semanas um tema especial que vai ajudar fortemente você na condução da sua empresa no dia a dia. Então já começa a me seguir aqui no YouTube, né? Toda semana tem um vídeo novo, como esse da aula de hoje, e onde você vai aprender ou você vai relembrar, se for algo que você já sabe, esses temas super relevantes sobre como liderar, como fazer a melhor gestão da sua equipe. Não se esqueça, já curta esse vídeo, encaminhe para o seu colega, que lá na empresa dele também vive no olho do furacão, assim como você, né? E eu quero conversar hoje sobre um tema super importante, que é como criar uma cultura de responsabilidade dentro da empresa sem que você precise ficar pressionando constantemente a sua equipe. Porque muitos donos acreditam que a equipe que não tem senso de responsabilidade é uma equipe sem perfil, que não tem o perfil para trabalhar na sua empresa. A solução para contrapor esse baixo senso de responsabilidade é aumentar a pressão, fazer mais cobranças, criar regras, mas na esmagadora maioria das vezes o problema não está na equipe, está no ambiente que você mesmo criou. E hoje eu vou te mostrar por que pressão constante cria equipes reativas e não equipes responsáveis. Vou te mostrar quais comportamentos da liderança destroem o senso de responsabilidade sem que você perceba. E vou te mostrar também como construir um ambiente onde as pessoas assumam de verdade, sem que você precise cobrar o tempo todo. E você vai entender porque cobrar mais e controlar mais quase nunca resolve o problema do baixo senso de responsabilidade da sua equipe. Na verdade, na maioria das vezes não resolve e só piora ainda mais. Então, se você tem uma empresa com 5 funcionários ou mais e sente que a equipe só age quando você cobra, que ninguém mostra um problema antes que ele exploda, que você sente que as pessoas fazem o mínimo possível para não serem cobradas, ou que você é o único que realmente se importa com o resultado, essa aula de hoje vai trazer um conteúdo muito relevante para você repensar a forma de liderar e fazer a gestão da sua equipe. E eu vou começar trazendo uma reflexão aqui para você. Durante muito tempo da minha trajetória profissional, eu acreditava o seguinte: equipe responsável é resultado de 2 coisas: contratar certo e cobrar firme. Na minha cabeça, quem tinha o perfil certo assumia suas obrigações, entregava sem precisar ser cobrado, se importava com o resultado tanto quanto eu. Então eu fazia o que muitos donos fazem, né? Eu estabelecia regras, criava processos de controle, cobrava com mais frequência, tomava medidas quando algo não era entregue, porque eu pensava assim, se eu criar estrutura, se eu cobrar o que deve ser cobrado, as pessoas vão assumir a responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Só que aconteceu uma coisa que eu demorei para perceber. Quanto mais eu controlava, quanto mais eu cobrava, menos as pessoas se sentiam donas de alguma coisa, né? Elas apenas trabalhavam para não errar e não para gerar um resultado melhor. As pessoas evitavam tomar decisões que pudessem ser questionadas depois, ficavam esperando sempre uma instrução de como agir e faziam exatamente o mínimo necessário para não serem cobrados. E eu comecei a sentir um desgaste enorme, porque é cansativo, né? Ficar sempre controlando tudo, conferindo, corrigindo, cobrando o tempo todo. E ficava me perguntando, mas gente, por que as pessoas não assumem nada de verdade? Enquanto isso, a minha equipe parecia cada vez mais passiva. Até que eu entendi uma coisa importante, que eu estava, sem perceber, criando exatamente o ambiente oposto do que eu queria. Porque toda vez que eu punia um erro, sem aproveitar aquela situação para conversar sobre, gerar um aprendizado a partir daquilo que tinha acontecido,
ou então que eu reassumi o controle na hora que acontecia o primeiro problema, a mensagem que eu estava passando é: não arrisca, não toma iniciativa, faz o mínimo e espera. Quando isso se repete durante muito tempo, a equipe aprende a não puxar para si a responsabilidade. Não porque eles não queiram, mas porque o ambiente não foi formatado para isso, né? Então, eu comecei a perceber algo muito comum dentro das empresas, que existe uma armadilha que muitos donos não percebem. Quanto mais o dono tenta resolver a falta de responsabilidade, colocando pressão na equipe, mais ele aprofunda o problema. Foi exatamente o que aconteceu comigo também. E isso até parece fazer muito sentido no começo, porque o pensamento que a gente tem nessa hora é: se eu cobrar mais, as pessoas vão assumir mais. Só que tem um efeito invisível nisso, né? Quanto mais o dono cobra sem dar autonomia de verdade, quanto mais pune erros sem que se analise para gerar aprendizado, quanto mais ele monitora tudo de perto sem confiar no processo, mais a equipe aprende que não deve puxar para si mesma a responsabilidade. Porque as pessoas entendem que quem assume a responsabilidade assume também a culpa, né, do que der errado. Quem toma iniciativa fica exposto a julgamento de todos. E aí as pessoas pensam: bom, quem não se envolve não corre risco e não erra, né? Então, o mais seguro é fazer o básico e esperar. E aí nasce uma equipe que parece acomodada, mas que, na verdade, só está se protegendo do ambiente que foi criado. Existe um erro muito comum entre os donos, que é confundir a equipe sem senso de responsabilidade com equipe sem comprometimento. Não são a mesma coisa. Não ter senso de responsabilidade não significa não ter comprometimento. Tá? Muitas vezes uma equipe que aprendeu ao longo do tempo que assumir responsabilidade no final não compensa. É isso. Por isso que ela não assume. Tá? Eu comecei a observar algo muito importante. A maioria dos donos tenta gerar senso de responsabilidade na equipe usando estratégias que, na verdade, destroem esse senso, né? Por exemplo, qual é uma estratégia ruim demais? É dizer que vai dar autonomia, mas dizer que já dá autonomia, mas demonstrar o contrário com suas ações, tá? Com o seu comportamento. Ou então, cobrar resultados sem ter passado informação claramente, assertivamente, ou não ter fornecido o recurso que a equipe precisa, né? Um outro erro clássico, gente, é punir erros em público. Não falar nada sobre os acertos, criar regras que controlam, mas que não criam a cultura desejada. E reassumir as tarefas ali na primeira situação, na primeira dificuldade que acontece, deixando a mensagem de que a equipe, na verdade, ela não é capaz. Só que ninguém se sente responsável por algo que não é verdadeiramente seu, né? Existe uma diferença enorme entre obrigar alguém a cumprir e criar um ambiente onde a pessoa queira de verdade assumir. Quem apenas obriga gera cumprimento da tarefa, mas quem age de forma alinhada com a cultura, que quer construir aquela cultura engajadora, motivadora, aí sim vai gerar comprometimento. E esse comprometimento, ele só acontece quando a pessoa sente que tudo isso acontece, né? Que ele tem autonomia real, que as suas decisões são respeitadas, os erros geram aprendizado, que os resultados são reconhecidos. E para isso acontecer, a liderança deve construir um ambiente intencional. E é exatamente sobre isso que eu quero falar mais hoje, porque ninguém assume responsabilidade de verdade num lugar onde errar, por exemplo, significa ser punido, né? E o dono começa, às vezes, assim, quando isso acontece, até a reclamar que ninguém se importa com o resultado, mas é que o ambiente nunca foi construído para que isso fosse possível, né? Agora, se você, por exemplo, na sua empresa aí, pensa com sinceridade, se hoje na sua empresa as pessoas só agem quando você cobra,
É uma pergunta que eu te faço. As pessoas só agem quando você cobra? Ou quando alguma coisa dá errado, a equipe some, ninguém aparece, ou fica apontando o erro dos outros? Ou você já reassumiu uma tarefa, assim, pegou para você mesmo fazer, quando teve um problema, porque fica mais fácil do que ter que explicar, do que ter que envolver as pessoas? Ou aí na sua empresa as pessoas evitam tomar decisões para não se expor? Se você respondeu sim para alguma dessas situações, saiba que isso normalmente não acontece porque a equipe é ruim. Isso, na verdade, é resultado do ambiente que você construiu ao longo do tempo aí na sua empresa. Porque as equipes não se tornam responsáveis por decreto. Elas se tornam responsáveis quando o ambiente permite e encoraja isso todos os dias. E no meu método, Equipes que Resolvem, que eu criei justamente para ajudar donos que estão cansados de ficar apagando incêndio sozinhos, carregando tudo sozinhos, de serem os únicos que cobram, o único que resolve. Eu criei esse método com um foco muito importante, que é ajudar os donos a entender como trabalhar essas coisas da forma correta, e não apenas ensinar donos a como cobrar melhor ou criar mais regras, né? O meu objetivo é ajudar donos de empresas a construir uma cultura onde as pessoas sintam que o resultado também é delas, onde exista autonomia verdadeira para a equipe agir e para que elas se sintam seguras para assumir e não errar, tá? Porque cultura de responsabilidade não nasce de pressão. Para que a equipe assuma de verdade, é necessário que exista autonomia verdadeira, construção de confiança, reconhecimento de forma consistente. É fundamental que o erro seja tratado como uma oportunidade para aprendizado e não como punição. E quando isso começa a existir, a empresa muda. As pessoas param de esperar que o dono resolva tudo, começam a se sentir responsáveis pelos resultados, passam a agir com muito mais iniciativa e consistência. E isso vai reduzir a dependência de você. O desgaste emocional, tanto seu quanto da equipe, a necessidade de você ficar controlando e microgerenciando tudo, e vai diminuir a sobrecarga operacional, tá? Então, hoje o nosso conteúdo ele é sobre entender quais comportamentos da liderança destroem o senso de responsabilidade da equipe e como fazer para construir esse senso de forma sólida, sustentável, sobre enxergar padrões de liderança, decisões cotidianas do dono da empresa, formas de dar autonomia ou até de tirar autonomia, atitudes aparentemente pequenas que fazem as pessoas assim recuarem e evitarem assumir responsabilidade, que fazem as pessoas deixarem de fazer o que é importante e fazerem o mínimo para não errar e esperar o dono resolver tudo. E também eu quero deixar claro que sobre o que a gente não vai falar sobre hoje, tá? Aqui eu não estou falando sobre para ter senso de responsabilidade tem que fazer um treinamento motivacional para a equipe, ou criar um sistema de bônus financeiros, ou transformar a empresa em um ambiente onde tudo é permitido. Então eu não estou falando sobre responsabilidade artificial, aquela em que o dono tenta criar responsabilidade com palavras, sem que ele mude o ambiente, sem que ele dê autonomia real, sem que construa confiança e sem que reconheça quem entrega. Porque o senso de responsabilidade real, ele não vem de discurso, ele vem da cultura que a liderança constrói todos os dias. Então, se você está procurando apenas técnicas rápidas sobre como cobrar melhor, esse conteúdo de hoje não é para você. Mas se você quer construir uma equipe que assuma de verdade, que tome iniciativa e que você não precise empurrar o tempo inteiro, aí então você continua aqui comigo que você está no lugar certo, tá? Quando o dono da empresa aprende a construir uma cultura de verdade, uma cultura de responsabilidade de verdade, ele começa a transformar a dinâmica da sua equipe, né? Então, tudo se torna mais fácil, né? O dono deixa de ser o único motor da empresa.
Na semana passada, um empresário que está comigo no meu programa Equipes que Resolve, ele me disse assim: Denise, a minha equipe só faz o que eu mando. Ninguém toma iniciativa, ninguém aponta um problema, ninguém se importa de verdade com o que vai acontecer com a empresa. E ao longo do nosso trabalho juntos, já tinha ficado claro para mim que toda vez que alguém tomava iniciativa e errava, essa pessoa era cobrada na frente de todos. Ou toda vez que um problema era apontado, acabava virando motivo de culpa, sabe? A pessoa era considerada culpada pelo erro. Toda vez que ele reassumia uma tarefa, ele deixava claro que aquela equipe não era capaz de resolver. E isso no dia a dia vai criando, vai fortalecendo o ambiente onde ninguém quer se expor. Entende? Muitas vezes o problema não é falta de comprometimento. Na verdade, é o ambiente que ensinou as pessoas que assumir não compensa. E quando esse ambiente muda, as pessoas mudam junto. As pessoas começam a tomar iniciativa com mais segurança, a apontar os problemas antes que virem crise, a trabalhar com mais senso de responsabilidade. A empresa, então, vai começar finalmente a sair do modo de sobrevivência, tá? Agora eu fico aqui pensando que talvez você esteja se perguntando ou pensando assim: poxa, Denise, mas eu já tentei dar mais autonomia para minha equipe e isso não funcionou. E eu entendo perfeitamente esse sentimento, porque muitos donos de empresas chegaram nesse ponto depois de anos tentando confiar na equipe, tendo rotatividade, dando espaço para que as pessoas decidissem, se frustrando porque as coisas não saíam como esperado. Então é muito natural, né, que comecem a acreditar que a equipe dele simplesmente não tem o perfil para assumir responsabilidades como ele gostaria. Só que existe uma diferença muito importante. Dar autonomia não é a mesma coisa que construir um ambiente seguro para que a autonomia possa ser exercida. Simplesmente soltar as rédeas sem estrutura, assim, agora eu vou dar autonomia, aí você solta todo mundo, porém, sem dar uma estrutura apropriada, isso só gera confusão, não gera responsabilidade. E esse é um ponto que muitos donos não percebem, né? A responsabilidade ela não cresce apenas com mais liberdade. Ela cresce quando as pessoas sentem que elas têm certeza, clareza sobre o que é esperado delas, quando a confiança que o dono deposita nelas é real, consistente. Tá? Outro pensamento muito comum que eu vejo é assim: olha, minha equipe não tem dor de dono. Mas eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Será que a sua equipe realmente não tem dor de dono ou aprendeu que isso traz mais riscos do que recompensas? Porque se no dia a dia quem toma iniciativa e erra é exposto de forma negativa em público, ou então o culpado é quem aponta o problema, quem se envolve mais acaba recebendo mais cobrança, aí a equipe vai começar a entender silenciosamente que ela tem que fazer o mínimo, ficar abaixo do radar, e a cultura de responsabilidade se desmorona, porque as pessoas vão perdendo a segurança psicológica para assumir. E começam a fazer simplesmente o que foi mandado, sem nenhum envolvimento verdadeiro, sem ter iniciativa, sem protagonismo, sem senso de dono. E aí, isso tudo acontece de forma muito invisível, né? O dono da empresa, ele olha e pensa assim: poxa, minha equipe não é engajada. Só que é o próprio ambiente que ele mesmo criou na empresa dele que faz com que isso venha a acontecer. Ninguém se sente responsável por algo num lugar onde assumir é arriscar, errar é punir, acertar não é reconhecido. E a empresa começa a criar uma cultura onde as pessoas trabalham para sobreviver e não para crescer. Ninguém vai além do que é pedido. E isso cobra um preço muito alto, porque enquanto a equipe opera nesse modo defensivo, você, dono da empresa, aumenta ainda mais a sobrecarga sobre si mesmo. Tá? Então, não tem como se sustentar de forma saudável se todo o senso de responsabilidade fica concentrado só no dono da empresa. Tá? Muitos donos de empresa percebem que, por exemplo,
a equipe não assume. E aí ele responde aumentando ainda mais o controle, fazendo ainda mais pressão, né? Começa um ciclo de mais regras, mais cobranças, mais monitoramento. E isso vai gerar, não vai gerar uma responsabilidade verdadeira, né? Outro erro muito comum é confundir cumprimento de tarefas com compromisso. Quando a pessoa cumpre por medo, ela para de cumprir assim que a pressão diminui. Porque o vínculo é com a punição e não com o resultado. Quando as pessoas trabalham por medo, elas nunca vão além do mínimo, elas nunca vão apontar um problema voluntariamente, nunca tomam decisões sem autorização, nunca vão se sentir donas de nada. E aí o resultado vai ser uma equipe passiva, dependência total de você, iniciativa zero e um esgotamento que não tem como não ter se você tem que carregar tudo sozinho. Ninguém se engaja de verdade onde tem um ambiente onde assumir seja perigoso, tá? E se você se viu em algum desses pontos, você não está sozinho. Eu criei o método Equipes que Resolvem justamente para ajudar donos de empresas com esses desafios no dia a dia das suas empresas. Esse método, ele ajuda donos a construir uma cultura de responsabilidade real, verdadeira, sem trabalhar pressionando constantemente as pessoas. No final, gente, o objetivo é ter uma equipe que assume responsabilidades de verdade, que não precise ser empurrada o tempo todo, tá? É importante que você anote o que eu vou falar a partir de agora, gente. As pessoas, elas normalmente abandonam o senso de responsabilidade quando elas começam a perceber que assumir responsabilidade traz mais risco do que recompensas, quando os acertos não são reconhecidos, ou se sabe que você vai pegar de volta uma tarefa a qualquer momento, tá? O problema real, ele está quase sempre no fato de que você promete dar autonomia, mas nunca faz isso de verdade, ou se você trata os erros como falhas individuais e não como uma oportunidade de aprendizado, quando você ignora resultados positivos e trata como se isso fosse uma simples obrigação, tá? Ou quando você inconscientemente transmite a mensagem de que a sua equipe não é capaz. Lembre-se, as pessoas assumem responsabilidades na medida em que o ambiente permite e encoraja que elas assumem responsabilidade, tá? Então, as pessoas precisam entender que assumir responsabilidades não é arriscar a sua posição, tá? Onde elas entendam que errar não é motivo de vergonha. Porque se elas percebem isso, elas vão parar de assumir responsabilidades e fazer apenas o que é mandado, tá? Então, o que você precisa fazer? Anota aí. Em primeiro lugar, para de reassumir tarefas na primeira falha. Aconteceu lá um erro, não puxa de volta para você de imediato. Quando o dono da empresa faz isso, ele confirma para a equipe que ela não é capaz, ou que ele não enxerga a equipe como capaz, tá? E a próxima vez que surgir uma dificuldade, a pessoa vai esperar você resolver. Em segundo lugar, trate o erro como uma oportunidade de aprendizado, não como alguma coisa que tem que ser repreendida. Crie um espaço para as pessoas aprenderem com aquilo que deu errado. Em vez de você perguntar assim, como você deixou isso acontecer? Pergunta, o que você aprendeu com isso? E o que você vai fazer diferente a partir de agora? É assim que se constrói segurança psicológica para que as pessoas queiram assumir mais responsabilidades. Uma outra coisa muito importante é reconheça quem assume responsabilidades, não apenas quem entrega no dia a dia. Muitos donos só reconhecem o resultado final, mas o senso de responsabilidade, ele é construído também reconhecendo quem tomou iniciativa, quem apontou um problema, quem foi transparente sobre uma dificuldade. Isso é muito importante. E também é fundamental dar autonomia, deixando claro o que você espera como entrega, né?
Porque as equipes perdem o senso de responsabilidade rapidamente, quando recebem autonomia sem nenhum direcionamento, tá? Também não mude decisões da equipe sem explicar o motivo. Porque quando o dono muda uma decisão sem explicar, a equipe entende que a opinião dela não importa, porque ela não foi nem perguntada, nem questionada sobre algo. Ela para de se envolver nas próximas decisões e espera que o dono decida tudo ele mesmo. Então, resumidamente, lembra do seguinte, anota aí para você não esquecer. Falta de responsabilidade na equipe quase nunca é problema individual, é problema na sua cultura. E cultura é construída todos os dias a partir do seu comportamento. Sim, do seu comportamento, do comportamento do dono da empresa. Quando o dono pune erros publicamente, ignora os acertos, reassume tarefas na primeira falha e apenas fala que dá autonomia sem dar de verdade, ele está ensinando a equipe a não assumir responsabilidades. E, obviamente, ele faz isso sem perceber, né, que é isso que ele está fazendo. Quando a equipe sente que assumir responsabilidades compensa, que ele pode errar, porque existe um entendimento de que isso vai trazer um aprendizado, quando os acertos são reconhecidos, quando o dono confia de verdade na equipe, as pessoas passam a assumir mais responsabilidades, não por obrigação, mas sim pelo senso de pertencimento. Então, a cultura de responsabilidade real, ela vem de 5 pilares fundamentais. Ela vem da autonomia real, ela vem da segurança para errar, ela vem do reconhecimento de forma consistente, da prática de confiança e da clareza de expectativas. Quando isso falta, até a equipe boa vai parecer desengajada. E na prática, ela só está se protegendo do ambiente que foi criado. Então, eu vou pedir para a minha equipe agora projetar aqui na tela um slide com o resumo, né, disso que foi apresentado agora, para que você possa tirar um print, tá? Porque nesse quadro aqui, que vai ser projetado, você vai ver como construir essa cultura de responsabilidade e engajamento e o que deve ser feito para incentivar a responsabilidade na sua equipe. Então, falta de responsabilidade quase nunca é problema individual, é um problema da cultura. Então, tira um print dessa tela para você ter aí um resumo do que foi falado hoje e é um presente meu para você, tá bom? Vamos lá, tiraram o print, todo mundo tirou? Beleza, espero que você tenha conseguido tirar um print, estou tirando aqui da minha tela também. Então, no meu método Equipes que Resolvem, nós trabalhamos exatamente esses pontos todos que eu falei aqui hoje, para construir equipes com senso de responsabilidade, com dor de dono, que assumem de verdade, que trabalham juntas para o crescimento da empresa, com senso de responsabilidade. O objetivo é ajudar o dono da empresa a sair do centro de tudo e permitir que ele possa focar no crescimento do seu negócio, em novas estratégias, na construção da cultura que você tanto quer na sua empresa, em como inovar, em como melhorar produtos e serviços que você vende aos seus clientes, como você vai desenvolver as pessoas da sua empresa. Mas isso só acontece quando a liderança entende uma coisa muito importante. Equipes não assumem responsabilidade porque você quer que elas assumam, por decreto. Elas assumem quando o ambiente é construído para isso, quando a cultura leva a isso. Então, eu quero deixar uma pergunta final aqui para você refletir. Quais comportamentos da sua liderança estão ensinando a sua equipe a não assumir responsabilidades? Porque se existe um aprendizado importante dessa aula hoje a equipe é um espelho da cultura que o dono constrói. E quando você muda a forma de tratar os erros, a forma de reconhecer quem assume responsabilidades, a forma de dar e manter a autonomia e a forma de transmitir realmente que você confia na sua equipe, ela vai mudar junto, tá? Elas vão começar a tomar iniciativas com segurança, apontar problemas antes que virem crises, assumir resultados como sendo seus e a trabalhar com muito mais senso de dono. E você vai deixar de ser o único responsável por tudo.
e principalmente você vai sair do olho do furacão. Tá? E no nosso encontro da próxima terça-feira, dia 16 de junho, às 20 horas, a gente vai falar sobre um tema que dói no bolso, que drena a energia e que trava o crescimento de qualquer empresa, e eu tenho certeza que você vai se interessar por essa aula. Esse tema é como reduzir a rotatividade, né, o turnover, e parar de perder bons colaboradores. Vamos falar sobre essa dor muito grande que os empresários possuem, né? Porque muitos donos acreditam que perder bons funcionários faz parte, é inevitável, que as pessoas saem porque encontraram um salário melhor, porque não tinham perfil para a empresa, ou então simplesmente acham que elas não eram comprometidas mesmo. Mas na prática, a maioria das saídas não tem por motivo nem salário, nem nada do que eu falei. Elas começam sim, as saídas começam no ambiente da empresa. E o mais preocupante é que isso quase nunca aparece de forma clara. O colaborador que está saindo, ele não avisa que vai embora porque não se sente valorizado, porque não tem futuro na empresa, ou que ele está esgotado, ou porque ele simplesmente parou de acreditar no líder dele. Ele apenas vai embora. As pessoas não saem de empresas, elas não abandonam empresas, elas abandonam pessoas, abandonam o seu líder. Ou então, pior até do que isso é quando o corpo do colaborador está na empresa, mas a mente está longe, né? E aos poucos a empresa vai começando a ter uma equipe instável, sem identidade, custo alto com demissão, contratação o tempo todo, perda do conhecimento que vai embora quando os funcionários saem, e um dono que passa mais tempo treinando as pessoas novas do que crescendo. Então, na próxima aula, você vai entender por que bons profissionais pedem demissão mesmo quando o salário é justo, e o que o empresário faz ou deixa de fazer que acelera essa decisão de ir embora. Eu vou falar sobre como evitar os erros mais comuns que os donos cometem e que empurram boas pessoas para a porta da saída, né? Como, por exemplo, não reconhecer quem entrega bem, não oferecer perspectivas de fazer coisas interessantes e várias outras situações que eu vou comentar na próxima aula, tá? Tudo situações que corroem o vínculo que existe com você e com a empresa. E quando o vínculo rompe, não existe salário que segure a pessoa. Tá? Então, deixa eu aproveitar e te falar mais uma coisa antes de finalizar. Caso você ainda não esteja inscrito para participar dos nossos encontros, vai lá no Instagram agora e me segue. Acessa lá o link da bio para se inscrever e receber o link das aulas para os nossos encontros, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Eu vou pedir para a minha equipe projetar aqui na tela agora a informação do meu perfil lá no Instagram, para que você possa ir lá agora, começar a me seguir, né? @adenisegás. Estou colocando aqui também o número do meu telefone, né? O telefone onde eu ou a minha equipe estamos sempre atendendo para resolver dúvidas e para também fazer com que você né, lembre sempre dessa aula todas as terças-feiras, ok? Tá bom? Voltando aqui, deixa eu tirar aqui da minha tela também, né? Porque eu estou vendo o mesmo link aqui. Já que você vai lá no meu Instagram, aproveita e me manda um direct com a palavra responsabilidade e eu vou te enviar o resumo completo do conteúdo do encontro de hoje, tá? E você, dono de empresa, que enfrenta no dia a dia situações como essas todas que eu descrevi nessa aula de hoje e que precisa mudar, que sente que precisa fazer alguma coisa para mudar o clima, para mudar o ambiente, para mudar o resultado que você tem hoje, para desenvolver a sua equipe, enfim, para sair do olho do furacão, aproveita lá no meu Instagram, me manda um direct, solicita um diagnóstico da sua empresa, que eu mesma vou fazer com você, para a gente entender o que está acontecendo, onde estão os gargalos, onde estão as oportunidades, o que você precisa fazer, né, para resolver essa situação de problemas de comunicação, de falta de senso de responsabilidade, de entregas ruins. Eu posso te ajudar. Esse diagnóstico estratégico, ele é gratuito
e eu mesma vou, junto de você, levantar todas as situações que precisam ser trabalhadas na sua empresa. Então, me segue lá, que eu vou te ajudar com esse diagnóstico, tá? Vem comigo sair do olho do furacão. Boa noite, pessoal, e espero vocês na próxima semana.